Olá, aqui estamos para apresentar os resultados dos investimentos no mês de setembro. No mês de setembro, pelo quarto mês consecutivos, superamos a meta atuarial, tanto no plano misto quanto no plano transitório. E no plano transitório, além disso, também no acumulado do ano, em 2024, a gente também está acima da meta atuarial. Indo para a parte da economia, o que aconteceu, né? Em linha com o que a gente já tinha conversado e apresentado no último vídeo, nos Estados Unidos, então, teve o aumento, o início, né, de redução da taxa de juros americana. Teve uma queda, então, de 0,5%. A taxa de juros americana agora está entre 4,75% e 5%. Basicamente, em função da economia americana estar mais desaquecida e também porque teve um aumento na taxa de desemprego americana. No Brasil já é o oposto. Então, no Brasil, a gente teve um aumento na taxa de juros, subindo de 0,25%, subindo então de 10,5% para 10,75%. No Brasil, então, o que a gente está vendo? Né? Uma inflação um pouco acima da meta e, especialmente, um aumento nos gastos, né? Tanto do governo quanto no legislativo. E o que acaba acontecendo, então, no Brasil? Né? A gente tem uma disputa, né, entre políticas, né, que a gente pode estar chamando, que é uma política monetária versus a política fiscal. O que é a política monetária? Né? A política monetária é quando tu aumenta a taxa de juros, então aumentando, reduzindo, então monetariamente tu está fazendo com que, se a taxa de juros está mais alta, automaticamente um financiamento, um empréstimo, algo assim, fica mais caro. E isso, estando mais caro, as pessoas então acabam financiando menos e financiando menos, acabam comprando menos carro, menos produtos, enfim. Já a política fiscal, né, que eu comentei, então são gastos. Então, por exemplo, o governo, ele vai lá e ele então vai fazer um aumento de gasto em função de um auxílio, por exemplo. Ou, por exemplo, ele vai lá e tem o que está acontecendo agora, é uma discussão, por exemplo, de dar isenção de até R$ 5.000, todo mundo que tem trabalhadores no Brasil, enfim, teria isento de imposto de renda até R$ 5.000. Então, isso faz com que as pessoas não tenham mais dinheiro para poder estar gastando e comprando coisas. Então, acaba o que nada mais é do que tu tá aquecendo ou desaquecendo a economia. E o que está acontecendo hoje no Brasil são essas duas políticas estão indo em caminhos opostos. Então, de um lado, o governo ele traz subsídios ou traz benefícios com que aumente e aqueça a economia. E do outro, então, para que isso não gere inflação, em contrapartida tem que ter um aumento de taxa de juros para que, aumentando a taxa de juros, a economia também não aqueça, né? Então, para que controle, né? Então, tem esse controle da inflação. Infelizmente, se tivesse um alinhamento entre essas políticas, a gente teria aí um crescimento mais sustentável para o Brasil. Mas não é o que está acontecendo, infelizmente. Mas, dito isso, então a gente tem uma taxa de juros hoje no Brasil aumentando. A expectativa é que em 2025 a gente supere e chegue aí na faixa de 11,5% até 12% a taxa de juros. Para 2026, talvez começar a ter um ciclo de quedas na taxa de juros no Brasil. Dito isso, o que aconteceu então com os planos, as rentabilidades, né? O plano misto rendeu 0,58 versus uma meta de 0,37. O principal motivo aí do bom rendimento foram os fundos multimercados estruturados, que rentabilizaram 1,37%, e os fundos DI, que rentabilizaram 0,87%. Em contrapartida, o que a gente teve foram os fundos de ações, que caíram em média 4,18%. E também investimento exterior de renda variável. Não porque a renda variável em si lá fora deu rentabilidade negativa, mas sim porque teve uma valorização do real ou uma desvalorização do dólar. Então, esses investimentos também acabam sendo influenciados em função disso. O plano transitório rendeu 0,55, também versus uma meta de 0,37. O plano família rendeu 0,81 versus um CDI de 0,84. Para mais informações, acesse o link da bio ou o site da Celos.